Aleluia. Aleluia. Estamos diante da presença do Rei. Sabe, irmãos, uma coisa que a igreja não pode esquecer jamais é de que ela pertence a Ele. Ela é dele. Não somos de nós mesmos. Paulo ele descreve da seguinte maneira: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e não sois de vós mesmos. E muitas das vezes vivemos como se pertencêssemos a nós mesmos. Como se Deus fosse aquele mago da lâmpada, o gênio da lâmpada, que você esfrega e você pede: Deus, eu quero janeiro abençoado, eu quero fevereiro abençoado, eu quero isso, eu quero aquilo, mas esquecemos de que é só na presença dele. Pastor Everson disse: se você não tiver de braço com Deus, não ouse colocar o dedo em riste na cara do diabo. Eu vou mais fundo, eu digo: se você não tiver de braço com Deus, não ouse falar: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque é preciso caminhar com Ele, andar com Ele, viver com Ele. Eu quero aproveitar, já que coube a mim, ministrar no dia em que oramos pelo mês de fevereiro. Quero falar com você nessa noite. Eu vou tentar não ser demasiadamente longo, mas eu quero falar com você sobre o seguinte tópico: quando o meu campo de colheita se torna meu campo de batalha. Quando o meu campo de colheita se torna meu campo de batalha. E para isso eu quero convidar você a abrir as suas escrituras no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 11. Eu não vou castigar vocês não. Mas fique esperto, eu não sei que hora que eu vou começar a outra, tá? Vocês não têm jeito. 2 Samuel, capítulo 23, verso 11, diz o seguinte: depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e aniquilou os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Quando a igreja ela é centrada em Cristo, quando a igreja é cristocêntrica e quando a igreja é focada no reino, é uma igreja tipo essa daqui, que está pronta a dar uma bicuda na cara do cão, né? Porque você tem que entender que quando, sabe aquela coisa, quando o cachorro normalmente vem morder você, a primeira coisa que você faz, você quer virar e dar uma bicuda para ele. Você chuta para ele desistir. E o diabo, nosso adversário, ele tem tentado atacar a igreja. E você precisa estar preparado para dar-lhe a bicuda. Mas não tenta fazer isso se você não estiver de braço dado com Deus. Se você não estiver colado na de Deus. Se você não estiver caminhando com Deus. Não é o nosso grito aqui, não é o nosso pulo, não é as nossas roupas que vai determinar a vitória no campo de batalha, mas sim a certeza de que você anda com o Senhor. Quando você tem uma igreja como essa daqui,
que está trabalhando para o Senhor, você tem uma igreja que chama a atenção do diabo. Eu sempre me lembro da história dos relatos de Atos, quando Paulo estava pregando, e ali em Éfeso chega uma jovem que vai seguindo e gritando: olha, eu vos esconjuro. Esses que vos servem é servo do Deus Altíssimo. E aí Paulo, depois de alguns dias, cansa, vai lá e expulsa o demônio daquela mulher, que dá uma grande confusão no lugar. E logo depois, encontram-se uns religiosos que viram a eficácia de Paulo na ministração, libertação. E aí vira e fala o seguinte: olha, eu vos esconjuro em nome de Cristo a quem Paulo prega. O demônio olha para a cara deles e fala: Cristo eu sei quem é, Paulo eu conheço, tenho um problemão com ele, sempre ele é um cara que está aí, é uma pedra no meu sapato, eu estou ligado quem ele é. Mas e você, quem você é? Quem sois vós? E diz o texto bíblico que o diabo pulou para cima deles, espancou-os e fez eles saírem correndo nu. Se você vai tentar enfrentar o diabo sem estar relacionado com Deus, você tem a grande probabilidade de tomar uma surra do inimigo, de tentar entrar numa briga que você não vai conseguir vencer. Mas não somente isso, você precisa saber que a declaração que o diabo fez para eles foi: olha, eu sei quem é Paulo, eu conheço. Isso significa que você precisa ser conhecido no céu, mas você também se torna conhecido no inferno. Porque o diabo está de olho em você. Ele está olhando para você, porque, de acordo com o texto de Pedro, ele fala que o inimigo, o nosso adversário, está ao redor, buscando a quem possa tragar. Então, irmão, você precisa ser intragável, não para os irmãos da igreja, mas para o diabo. Né? Porque tem gente que é intragável para os irmãos da igreja. É uma coisa complicada aí, se entender esses crentes. Né? Mas para o diabo você tem que ser intragável, ou seja, você não pode estar em posição em que ele vai te tragar. Então, essa batalha que nós enfrentamos com o inimigo, é sobre isso que eu quero falar com vocês um pouquinho nessa noite. No texto, nos versos que antecedem, nós vemos que nos é dado uma descrição ali dos valentes de Davi, né? Fala sobre Adino, sobre Eleazar, sobre Samá, né? Que é aqui a personagem do qual nós vamos considerar um pouco nessa noite. E conta-se, de acordo com o livro dos Mártires, que o seguinte: Policarpo, que era o bispo de Esmirna, ele foi preso, ele foi perseguido por causa da sua fé em Cristo. Uma vez que foi capturado, ele pediu por 1 hora de oração. Tudo que ele queria: eu estou preso, eu só quero a possibilidade de orar 1 hora todos os dias. E aí esse pedido foi lhe permitido, e conforme Policarpo estava preso, ele orava de maneira tão intensa, ele orava tão fervorosamente, que os guardas que os prenderam logo se arrependeram de ter sido as pessoas que o prenderam e que tiveram que tomar conta dele. Aí isso foi levado ao procônsul, né? E eles viraram para o procônsul ali e pediram a ele, instaram para com ele, e dizendo o seguinte: olha, o procônsul foi para Policarpo e falou: olha, eu juro que eu te deixo livre se você negar sua fé. Logo, Policarpo parou, olhou para ele e disse: há 86 anos eu sirvo a ele. E nenhuma vez, nesses 86 anos, ele falhou comigo. Como é que eu poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? Policarpo, então, foi amarrado a uma madeira e tocaram fogo
E ali amarrado naquela madeira com fogo que lançaram nele, as chamas não tocavam seu corpo, faziam um círculo por cima dele, não lhe queimando. Não obstante, quando eles viram então que o fogo não chegava nele, o que foi que aconteceu? O seu carrasco pegou então uma espada e lhe foi ordenado que pudesse então ferir-lhe com a espada. Foi ferido com a espada e jorrou grande quantidade de sangue que extinguiu o fogo. Eventualmente, Policarpo morreu. Mas nem o fogo que tentaram botar nele pegou. E é porque ele não negou a sua caminhada com Deus. Se você quer ter 2015 abençoado, você precisa tomar uma decisão de andar num relacionamento com Ele tão próximo, que mesmo quando tentam te tocar fogo, o fogo não vai te fazer mal. Porque afinal de contas, é o que está escrito em Isaías, quando ele diz: quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Caminhar pela água, ela não vai te afogar. Então pode chover o quanto quiser. Fica tranquilo, que você não vai morrer afogado ali naquela hora. Mas se você não estiver andando com Deus, né, vão se reconsiderar. É importante nós notarmos isso. Nós temos sempre, a cada dia, a cada momento, uma escolha. Durante o ano de 2015, você vai ter escolhas a fazer. E essas escolhas vão determinar se você vai ter coragem de tomar uma posição e falar: não, eu não nego a minha fé, ou você vai ser aquele que vai comprometer a sua fé, que vai dar um jeitinho de poder negar aquele a quem te chamou. Veja bem, quando nós somos chamados para trabalhar para Cristo, quando somos salvos, a vida cristã, ela não é um playground onde você sai para brincar. Em que você encontra os amigos. Tem gente que vive a vida na igreja assim: eu encontro os amigos, encontrei o David aqui, e aí eu quero saber, ele conversa, e a gente brinca, e a gente dá as boas risadas. Eu vou para a igreja porque eu quero dar risada, quero encontrar os amigos, e a gente acha que nada pega. Mas a vida cristã de verdade, para quem tem um relacionamento sério com Deus, precisa entender de que a vida cristã, ela é um campo de batalha. Você quer entender o que é viver uma vida de campo de batalha? Conversa com o seu pastor, ele sabe muito bem disso que eu estou falando. Quando até mesmo aqueles que te cercam, que dizem que são seus amigos, né, eles te deixam, te abandonam, eles te ignoram, eles te deixam sozinho nos momentos mais cruciais. Mas sabe, tem alguém que diz que ele não larga a sua mão. Esse alguém é o Senhor. Para então vivermos essa batalha da vida que vivemos, primeira coisa que precisamos entender: a luta nesta batalha requer precaução. O texto diz que nós precisamos ter precaução contra o nosso adversário. Os filisteus, eles se juntaram em Elei e atacaram os israelitas num campo cheio de lentilhas, diz o texto. Sabe, a lentilha, ela é um vegetal que a gente não valoriza muito. Geralmente o pessoal só come lentilha por causa de dispersão na passagem do ano, né? Aí o pessoal vai lá e diz que se comer lentilha, né, você vai ter um ano próspero o ano inteiro, uma coisa mais ou menos assim, né? Das lendas que diz por aí. Mas fora disso, você encontra lentilha, né? Essa é a época, a lentilha é cara. Depois disso, você compra lentilha muito barato. E muita gente não quer. E o que eu acho bastante interessante, presta atenção nisso. A luta, esse conflito entre os filisteus e Israel, existia já constantemente. Os filisteus, eles haviam sido derrotados a cada vez que vinham contra Israel, derrotado vez após vez após vez, derrotado na época dos juízes, derrotado na época de Saul, derrotado com Davi. E aí eles voltaram mais uma vez. E a persistência deles
deveria demonstrar para Israel como é que eu posso dizer? A persistência em permanecer fiel a Deus. Infelizmente não era isso que acontecia. Depois de uma época que eles venciam a batalha, logo eles mudavam de posição, logo eles mudavam de opinião, logo prevaricavam. E às vezes que Israel perdia a batalha, é só quando eles prevaricavam. Deixa eu colocar minha vírgulazinha aqui. Não, às vezes você está achando que você está perdendo a batalha, mas você já parou para ver no que é que você está prevaricando, no que é que você está falhando, no que é que você está indo naquela conversa? Ah, não. Isso, como dizia meu pai, né, o diabo do nada a ver vira para você e fala: ah, mas você tem que tomar uma posição porque você é crente. Não, isso não tem nada a ver. Nada a ver. E às vezes nessa história de nada a ver, o diabo ele está minando você e tentando fazer com que você possa desistir. Mas nós precisamos permanecer em guarda contra o próximo ataque. O que acontece é isso: muitas das vezes você ganha uma batalha em oração, e ao invés de permanecer firme, esperando, eu sei que aquele cão desdentado vai tentar vir novamente para me morder. Ou melhor, leão, né? Porque a Bíblia diz que ele está rodando como leão. E o leão rugidor é aquele leão que é mais velho, mais lento e desdentado. Então, geralmente, ele se posiciona de um lado da floresta para rugir e fazer com que a presa corra para o outro lado, né? Então, porque é toda a história. Se você sabe que o perigo está ali, você vai correr do lado oposto, certo? Então, os animais, eles vão pensar assim, eles ouvem o barulho do rugido, opa, se eu for para lá, o leão me pega. Ele vai para o lado oposto. Só que, estrategicamente, os leões mais jovens, os leões mais ágeis, as leoas mais ágeis, estão do outro lado. Só esperando para gazelazinha passar correndo para anhar. E muitas das vezes, o diabo, ele vem com um problema na sua vida. Aí você vem aqui na igreja, acontece alguma coisa, também não vou mais no culto, eu não vou mais na célula, eu não vou mais aqui, não, aconteceu assim, e ninguém gosta, e aí você simplesmente acha que aquilo ali é o rugido do diabo para tentar fazer você ir para o outro lado. Aí quando você vai lá, aí é quando ele destrói a sua casa, ele destrói a sua família, ele destrói as suas finanças, ele te deixa longe da proteção. Então, você precisa prestar atenção nos rugidos que estão ao seu redor. Nós temos um adversário que já sofreu a maior derrota da sua vida lá no Calvário. Porque quando diz, olha, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, porque o adversário, o diabo, está rodando como um leão rugidor, tentando achar alguém a quem possa tragar. Colossenses nos afirma da seguinte maneira: de que Cristo despojou principados e potestades, crucificando e o expondo à vergonha lá na cruz. Por isso precisamos estar escondidos atrás da cruz de Cristo. Por isso não podemos caminhar na nossa vida sem estarmos relacionados com Jesus Cristo. Quando os filisteus vieram ao campo, as pessoas que estavam no campo, elas estavam no campo e aí depois elas fugiram. O texto ele fala de que tinha esse campo cheio de lentilhas. O inimigo chegou na época da colheita. O nosso adversário, ele é estratégico. Você precisa saber de que talvez, enquanto você está aqui, vindo, plantando, trazendo a sua oferta dia a dia dos 12 dias, trazendo o seu voto mês a mês, conforme o pastor falou aqui, ele está olhando. Aí, já fiz no começo, eu já orei, já dei, levei lá na igreja, levei na campanha, todo dia levei, depositei, então está feito. Agora Deus, vem em mim próximo mês, né? Aí nessa hora, que é a hora da colheita, que você está preparado, é quando o inimigo ele vem e começa a rugir. É quando o inimigo ele vem
marchar contra você no seu campo de lentilha. Eu não sei qual que é o seu campo de lentilha, coisa que talvez qualquer um outro possa não valorizar. Talvez a sua família é o seu campo de lentilha, alguns não valorizam. Talvez o seu emprego, talvez o seu estudo, talvez o seu relacionamento, eu não sei. Mas o diabo está de olho tentando, porque ele sabe onde te ferir. Sabe o que aconteceria aqui? Se ele destrói, e eles chegaram fazendo isso, pisando todo o terreno, passando por cima da colheita deles, passando por cima daquilo que seria o sustento e alimento deles ao longo dos meses. E aí ele vem para tentar destruir, porque se você estiver faminto, você não tem força para lutar. É por isso que a estratégia do inimigo é de fazer você não vir na igreja quando você está com problema. Você não vem para a igreja, você não é alimentado pela palavra. Não sendo alimentado pela palavra, você não vai ter força espiritual. Não tendo força espiritual, é fácil dele te derrubar. Um dos maiores problemas quando a gente faz, quem não está acostumado a jejuar, é exatamente isso. Aquele jejum que a gente faz completo, né? Aquele jejum que você fica 7 dias sem comer, só bebendo água, ou como Jesus ou Moisés, 40 dias. Aí é muito difícil fazer esse jejum. Porque depois, normalmente, entre o segundo e terceiro dia, parece que faz 3 meses que você está sem comer. Você ficou algumas horas sem comer, mas parece que faz 3 meses. A perna fica fraca, não consegue nem abrir a tampa do refrigerante, né? Você precisa pedir para o seu filho de 3 anos abrir, porque você fica sem força, você não aguenta, você se sente todo acabado, porque você está sem força. Essa é uma representatividade da nossa vida espiritual. Você precisa entender que precisa tomar uma posição, porque o adversário, ele vai vir contra você nos tempos de bênção e prosperidade. Quando o seu campo está pronto para colher, é nessa hora que ele vai atacar, que ele vai tentar pisar em cima. É nessa hora que ele vai vir e atacar você pessoalmente. Mas quando você está com o seu foco ali no seu trabalho, você está focado, olha, é aqui que Deus está prosperando, mandando a bênção, eu vou trabalhar aqui. Aí é quando ele vem e ataca você pessoalmente. Ou então quando você está focado na sua família, aí é quando ele vem e ataca nas suas finanças. E ele começa sempre a atacar nas áreas que você está prosperando. Ele vai atacar a igreja quando a igreja está focada em determinados projetos que Deus deu. Vocês estão focados na multiplicação que Deus falou que era para ter. E porque você está focado na multiplicação, ele vai atacar uma área que você não está prestando atenção, porque sabe que se tripudiar ali, você não vai querer multiplicar. Mas Deus te chama para a multiplicação. Assim como os filisteus, o nosso adversário tem um plano para atacar os filhos de Deus. Ele sabe que ele é um grande enganador, então ele sabe muito bem como disfarçar o ataque dele. Tem coisa que o diabo faz e que a nossa mente, ela não fala, não, isso é natural. Não, isso, todo mundo passa por isso. Isso é normal. Os tempos que vivemos demandam tal coisa. E aí a gente não percebe de que é ataque do diabo. Por exemplo, dependendo do tipo de alimentação que você tem, é fácil você ficar doente, por não atender aquilo que você está comendo. E às vezes o diabo, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar os seus maus hábitos alimentares para levantar uma enfermidade que você vai olhar e falar, não, isso é só problema de saúde, eu vou lá no médico, eu sigo o médico, vou seguindo e eu não me preocupo em orar de verdade. Porque tem vezes, vamos falar a verdade, tem vezes que a gente pede oração mais por desencargo de consciência. Né? Tem gente que a gente pede oração, pastor, eu vou no médico lá, estou com uma dorzinha aqui, mas ora por mim. Mas não tem aquela coisa de você parar e desenvolver um relacionamento com Deus e orar e saber, peraí Deus, o Senhor disse que eu teria saúde, porque lá em Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Êxodo 26:15 diz, olha, eu sou o Deus que te cura. E às vezes a gente fica deixando que o inimigo
possa atacar. Você precisa estar também precavido com quem são os seus aliados, porque o texto diz que o povo fugiu dos filisteus. Sabe aqueles amigos que, irmão, estou com você, estou em oração. A hora que seu problema fica forte, linha na pipa, sabe? Quando o problema fica complicado, você não acha ninguém para orar. Você pode orar comigo, rapaz, eu não posso, hoje eu tenho uma campanha para ir, não dá. Mas eu peço oração por você lá na campanha, tá bom? Né? Eu vou colocar a mão nessa cumbuca não, que o negócio tá feio pro lado dele, eu não quero nem saber. Isso aí é obra pro pessoal da intercessão lá da igreja, deixa o pessoal da intercessão fazer. Porque o povo, ele viu que os filisteus estavam vindo e eles saíram correndo. Esse ataque, ele era tão grande que Samar ficou sozinho, guardando aquele campo de lentilha. Irmão, você precisa atentar quem está com você. E como é que você pode saber isso? Você enfrenta, tem gente que enfrenta ataque do inimigo e foge de temor. Me lembro uma vez que alguém me trouxe um comentário. Havia uma apresentação evangelística que o pessoal lá na igreja estava fazendo. E as pessoas que estavam participando daquela apresentação começaram a sofrer diversa retaliação. Porque não pense que o diabo é cachorro morto, não. Ele está morto, não sabe mais, né? Ele é aquele cachorro morto que pensa que está vivo e morte. E aí, a pessoa reclamou e falou, não, eu não vou mais fazer a peça porque estamos sofrendo muita retaliação. Mas a retaliação, ela é notória. Se você está no reino de Deus, não pensa que porque você não briga com o diabo, que ele não vai brigar com você. Tem gente que acha, se eu não mexer com o diabo, sabe aquela coisa? Ele lá, eu aqui, eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Irmão, não funciona assim. Não acha que se você ficar quieto, o diabo vai ficar quieto também. Se você ficar quieto, o diabo, ele vai se levantar contra você do mesmo jeito. Ele vai vir atacar. E aí tem crente que sai correndo na hora do ataque do diabo. Tem crente que foge na hora. Mas lembra aquilo que diz Tiago 4,7, quando ele diz: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir, e no grego, ele quer dizer amistatmi, e que significa tomar posição contra, opor-se de maneira firme. Você precisa opor-se de maneira firme contra os ataques do diabo. Mas isso só é possível quando eu estou andando de braço dado com Deus. É preciso andar de braço dado com Ele. Samar, ele se encontrou sozinho. Porque todos os israelitas fugiram. Um fugiu para a caverna, outro foi esconder na floresta. Cada um correu para um lado. Mas Samar ficou ali, espada em punho. E ele defendeu. Porque ele sabia que Deus tinha dado-lhe aquele campo de lentilha, aquele terreno era dele, e ele estava, esse terreno é meu, e ninguém vai pegar a minha lentilha, eu vou ter colheita esse ano, não adianta me atacar que eu vou ter colheita. Irmão, você precisa tomar uma posição de Samar, de desembanhar a sua espada, e sair dizendo, não adianta me atacar, porque eu vou ter colheita nesse ano, não interessa, venha o que vier, eu vou ter colheita. Pode existir momentos em que você se sinta sozinho, enfrentando o ataque, você olha, e todos os irmãos partiram e te deixaram. E quando isso ocorre, você faz uma coisa: toma posição, resiste, luta e confia em Deus, que vai te fazer vitorioso no final. Porque está escrito a seguinte maneira na palavra de Deus: mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, graças a Deus que sempre nos faz mais do que vencedor. Existem diversos irmãos que enfrentaram obstáculos incríveis ao longo do tempo, e o resultado foi que, por causa da fidelidade
deles a Deus. Deus o livrou. Você pode olhar, por exemplo, para Noé. Todos acharam que ele era um tolo, mas Deus salvou a ele e a sua família do dilúvio. Você pode olhar para Abraão. Ele batalhou, sem dúvida, e ainda desanimado, mas ainda assim Deus honrou a sua promessa e fez dele uma grande nação. Você pode olhar para Elias, que ele tomou uma posição contra os adoradores de Baal e Deus derramou o fogo do céu. Você pode olhar para Davi, que quando Golias se levantou contra o povo de Israel, ele tomou uma posição e ele disse: Golias, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor. E ele não ficou parado, mas ele partiu. Você precisa saber que você faz parte do exército do Deus vivo e caminhar quando as adversidades vierem. Você não fica olhando, porque cada adversidade é uma oportunidade. Diante de cada adversidade tem proporcionalmente uma grande oportunidade, porque se Samar tivesse corrido, ele teria perdido a sua posição, mas aquela adversidade dos filisteus fez com que Samar pudesse se posicionar, e quando ele se posicionou, ele saiu vitorioso. Se não basta para você, eu quero te lembrar a história de Daniel. Daniel, ele enfrentou a sentença de ir para a cova dos leões, e ele não foi ferido, porque ele sabia que Deus era com ele. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados no fogo, porque recusaram-se a se curvar ao ídolo que o rei havia levantado, e a resposta dele para o rei foi: olha, rei, ainda que o nosso Deus não nos livre da tua mão, nós não vamos nos curvar, mas eu sei que o meu Deus é capaz de livrar-me da sua mão, é capaz de livrar-me do fogo. Você pode ser um Policarpo nessa noite, não interessa qual é o fogo que está sendo atirado aos seus pés, você sabe que você está com Deus. E da mesma maneira que aquele quarto homem entrou ali e começou a desatá-los, desamarrá-los, e eles começaram, sabe, ali no meio do fogo, provavelmente eles deveriam estar caminhando de mãos para o alto, dizendo: eu sou mais do que vencedor. Eu acredito que ele estava ali caminhando, sabendo: olha, não tem nada que o inimigo possa fazer. Ainda assim você pode aquecer o fogo 7 vezes mais, mas eu sei que eu sou muito mais do que vencedor por aquele que nos amou. Os apóstolos, eles enfrentaram a perseguição e a morte como resultado da sua fidelidade. João o Batista, porque ele recusou comprometer a palavra, porque ele recusou negar aquilo que era, aceitar aquilo que era errado. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a cabeça, mas ele não desistiu daquilo que Deus lhe chamou. O que você precisa fazer, tantos outros foram libertos, e o que nós precisamos fazer nessa noite, não interessa qual é o fornalha que está sendo acesa, não interessa qual é o leão que está rugindo, não interessa o que vem contra mim, porque eu sei que eu sou muito mais do que vencedor por aquele que me amou. Eu sei que quando Deus está comigo, eu não temo o mal. Eu sei que quando Deus está comigo, não existe coisa do presente, nem coisa do passado, não existe principado, nem potestade, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode me romper, nada pode me impedir. Eu vou entrar e ser vitorioso, porque Ele me faz caminhar. Eu sou muito mais do que vencedor, porque quando Ele está comigo, eu não preciso temer. Diz: sou mais
o verso 12, na parte A, diz o seguinte, de que Samar, ele permaneceu ali no campo e ele derrotou ao seu inimigo. Os filisteus vieram para matar os israelitas, destruir a sua colheita, vieram para matá-los de fome, matá-los à espada. Mas porque Samar, ele não recusou-se a deixar a sua colheita, a deixar aquilo que ele havia plantado, ele não largou, porque ele sabia que Deus era com ele. Eu posso ouvir como que a frase de Davi, quando ele enfrentava Golias, depois de ele ter enfrentado Golias, ele disse da seguinte maneira: olha, você pode vir contra mim, você pode tentar, lá em 1 Samuel 17:47 diz, olha, que toda essa assembleia saiba de que o Deus salva não com espada, não com lança, porque a batalha é do Senhor, e Ele me entregará nas mãos. Quando eu enfrentar batalhas espirituais, eu preciso me lembrar de que nós não podemos nos apartar do Senhor Jesus, porque eu sou mais do que vencedor, por causa de Cristo Jesus, que me amou. É em Cristo Jesus que eu posso caminhar a vitória. Diz, bate no peito e diz: eu sou mais. Como esse é o ano profético, eu quero encerrar com isso. Sabe? Porque Samar foi o único que resolveu permanecer, foi o único que resolveu defender. Ele fez com que muitos fossem salvos da fome. E você, por tomar posição e defender o seu terreno de lentilha, não interessa que o diabo venha contra a sua família, muitos serão libertos por causa da sua posição em Deus. Não interessa que o diabo possa vir contra a economia do país, você será liberto. A sua família não vai passar necessidade, porque você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus que te amou. Que o vencedor. Confessa isso, confessa. Eu sou. Diz. Mais uma vez confesse e diz:
não vou fazer apelo para ninguém vir à frente. Vida e morte está no poder da língua, diz a palavra. E você pode confessar aí onde você está e sair dessa noite aqui com seu fevereiro abençoado. Mas eu estou vendo muita gente de boca fechada. Eu estou vendo muita gente que não está acreditando de que ele é mais que vencedor. Vem muita gente que está acreditando na conversa do diabo. Tem muita gente que o diabo está chegando, pastor Everson, e tentando assustar como os filisteus. E eles estão saindo correndo, eles estão se escondendo. Mas eu quero saber onde estão os chamás nessa noite, que está disposto a empunhar a sua espada e dizer que o vencedor. Abre a sua boca e confessa. Erga as mãos em posição de vitória e diz: se tu estás comigo, que o vencedor salve-se. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada me separa. Será que tem gente aqui andando de braço dado com ele? Toma o braço dele e diz: nada. Sem nada me separa. Nada me separa. Mais uma vez você pode dizer: nada. Aleluia. Nada. Celebra ele, celebra ele. A ele glória, a ele glória, a ele glória. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Declara com fé. Levanta a sua mão. Deus, essa foi a tua palavra. E como Samar, levantamos as nossas mãos em gesto de quem empunha a espada. E nós declaramos que este campo de lentilha ninguém vai tomar. Senhor, sabemos que mês de fevereiro vem e o diabo vai vir com furor, mas nada vai nos separar. Nós não temeremos o rugido, nós não temeremos o número grande deles, ainda que sozinhos nós vamos defender. E nós cremos que porque estamos em aliança contigo,
E nós cremos porque estamos compactuados contigo. Nós vamos eliminar, destruir, esquartejar todo inimigo que vem contra nós. Porque sabemos que o Senhor não livra com espada ou com lança, mas com o teu poder. E o teu poder derramado sobre a sua igreja, lá na cruz, nos faz muito mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, que nos amou. E assim oramos e declaramos. Amém.